Neste tutorial iremos mostrar um exemplo de como criar uma configuração para pós-processamento para o equipamento GNSS 1200. Primeiramente, acessar a opção 3 Gestor, após selecionar a opção 5 Configurações. Na janela de configurações, pressionar F2 Novo. Introduzir o nome da configuração para pós-processamento. Caso deseje, também introduzir nome da descrição e autor. Após pressionar F1 Grava. Na janela modo guiado, indica ver todos ecrãs, que significa ver todas as telas. Pressionar F1 Conte. Podemos configurar unidades e formatos. Unidades seriam unidades de medidas. Em nosso exemplo, utilizaremos metro como unidade de distância e ângulo, grau, minuto, segundo. Demais parâmetros também pode ser configurado como formato de hora, 24 horas, e formato da data, dia, mês e ano. E informações de medidas. Após pressionar F1 Conte. Na janela modo tempo real, o modo para pós-processamento, somente pós-processamento, seria nenhum. Após pressionar F1 Conte. Verificar o modelo da antena utilizada pelo usuário e também o modo, caso esteja utilizando os acessórios de medidor de altura da antena Leica, verificar se está utilizando o adaptador de acordo com a informação do valor do offset vertical. Para o modelo tripé, o valor automaticamente é configurado para 360 mm. Após verificado e configurado, pressionar F1 Conte. Na tela Ecrã, que significa tela, podemos alterar as informações contidas na tela de medição. Para isto, pressionar F3 Ecrã. Podemos alterar as informações apresentadas na tela de acordo com a utilização do usuário. Podemos incrementar mais informações. Basta introduzi-las. Após pressionar F1 Conte. E para mudança de tela, pressionar F1 Conte novamente. Sobre codificações e linhas, para usuários com lista de códigos, utilizar com lista de códigos, em códigos temáticos. Caso o usuário não utilize uma lista pré-definida, utilizar sem lista de código. Após pressionar F1 Conte. A tela mais importante no registro de dados brutos seria registro de observações em brutos, para que possamos fazer o pós-processamento dos dados. Para isto, verificar com muita cautela se a opção Registro Observações Bruto está marcado apenas estático. Para pontos, levantamento de pontos apenas estático, ou no caso de levantamento cinemático, stop and go, ou utilizando a técnica on the fly, este deve estar marcado como estático movimento. Em nosso exemplo, utilizaremos apenas estático. E também verificar a taxa de registro dos dados. Para o nosso exemplo, utilizaremos 1 segundo. Após pressionar F1 Conte. Na janela de ocupação do ponto, selecionamos a ocupação ponto normal. E na ocupação alto, deixaremos opção não ativa, paragem alto também não. Em bip ao parar, vamos deixar sim. Bip alto sim. Bip ao gravar sim. E o fim da medição manual, após pressionar F1 Conte. Controle de qualidade, o usuário pode definir um controle sobre a geometria dos satélites.
Por exemplo, utilizarei um valor PDOP igual a 6. Caso, no momento do registro, o valor ultrapasse de 6 do valor de PDOP, o sistema momentaneamente não gravará esses dados. Após pressionar F1 Conte. Posso também alterar o gabarito do ponto, que seria a identificação padrão do ponto, e introduzir um gabarito. Após configurado, caso deseje, pressionar F1 Conte. Na janela Registro Sísmico, deixaremos como a opção não. E na tela Teclas Atalho e Menu User, podemos configurar as funções do F7 ao F12 nesta tela. Caso haja alguma alteração, selecionar o item que deseje alterar e selecionar a função desejada. Para a combinação da tecla Shift F7 ao F12, também podemos configurar na aba Shift tecla de atalho. Para essas funções, somente será ativa com a combinação do botão Shift mais a função correspondente. E na aba Menu Utilitário do utilizador será configurado para a utilização da tecla User, que seria a tecla do usuário, após pressionar F1 Conte. Em ecrã Bips Texto, podemos configurar informações, as funções de iluminação da tela, função de iluminação do teclado e brilho da tela. Em Bips, podemos ativar os bips de aviso e também bips das teclas. Em texto, podemos configurar um outro grupo de caracteres especiais. Desta forma, podemos ter dois grupos diferentes. Uma que seria pelo próprio teclado e a outra por esse grupo de caracteres especiais. Após configurado os itens desejados, pressionar F1 Conte. No início, para um levantamento simples, utilizaremos o início no menu principal. E código PIN caso o usuário utilize uma senha para acesso ao equipamento. O usuário poderá ativar o uso PIN sim e introduzir a codificação escolhida. Em nosso exemplo, utilizaremos não. Após continuar, podemos configurar o recebimento dos satélites, quais grupos que desejo receber, configurar o ângulo de máscara, avisos da perda de sinal, informações sobre saúde de satélites. Deixaremos configurado automático. Após pressionar F1 Conte. Em fuso horário local, marcar o fuso horário da região. No caso, utilizaremos o valor -3 para o horário de Brasília. Na sequência, pressionar F1 Conte. Na tela de identificação do instrumento seriam os 4 últimos números de série do instrumento. Pressionar F1 Conte. Desta forma, temos a configuração criada.